Olá para você que acompanha os canais da Quero Educação e do Quero Bolsa nas redes sociais. Seja bem-vindo. Hoje aqui comigo, Paulo de Tarso de Moraes, vice-presidente de pós-graduação e educação continuada da Kroton. Nosso bate-papo aqui hoje é principalmente sobre captação, sobre o ensino superior, a continuidade do ensino superior, num papo aí que bem ligado às metas e os interesses do panorama do ensino superior no Brasil, que é o nosso anuário de educação escrito e desenvolvido pela Quero Educação. Paulo de Tarso, obrigado por atender o nosso pedido. Seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pelo convite. Grande prazer estar aqui com vocês. Legal. Paulo, a minha primeira pergunta é a seguinte: você acabou de assumir, não faz muito tempo, uma vice-presidência focada em pós-graduação. A gente sabe da dificuldade que o Brasil tem em colocar gente na graduação e a dificuldade para colocar pessoas na pós-graduação é muito maior. E os números da Kroton mostram até esse grande gap que existe entre um e outro. Enquanto a Kroton tem mais de 800 mil alunos na graduação, tem 34 mil alunos na pós-graduação. O share é pequeno, são 2% mais ou menos do mercado de pós-graduação no Brasil, e vocês querem chegar a 15%. Conta para mim, como é que vai ser esse desafio? Como é que vocês vão fazer isso crescer 7 vezes? Pois é, Rui. No final do ano passado, na verdade, ao longo do ano passado, a gente, aqui na Kroton, começou a se fazer várias perguntas sobre oportunidades de crescimento, né? A gente é muito conhecido por ser uma empresa muito bem sucedida em graduação. Operamos em outros segmentos, mas a gente sempre gastou muita energia, sempre focou muito em graduação. E aí, no ano passado, a gente levantou uma série de perguntas sobre novas possibilidades. E aí a gente percebeu que existe um potencial muito grande nesse mercado de educação continuada, né? Apesar do foco que a gente tem dado e vai dar nos próximos anos ser em pós-graduação, o mercado de educação continuada é um mercado bastante promissor. Então é um mercado grande em que a Kroton tem baixa participação. Então a gente falou o seguinte: bom, tem algum motivo estruturante que nos impeça de ser mais relevante nesse mercado? E a gente chegou à conclusão que não tinha, que no fundo era muito mais uma questão de mindset interno e de organização interna, de priorização desse projeto. E aí, pensando nisso, a gente resolveu constituir esse time que agora eu estou liderando, que é esse time da educação continuada, em que o carro-chefe, né, o nosso foco vai ser a pós-graduação lato sensu, para poder ser mais relevante, sair aí dos quase 3% de share para alguma coisa na casa entre 10 e 15%. Então, o primeiro ponto foi o seguinte: a gente constatou de forma mais analítica que o mercado era muito promissor. O Brasil, a gente tem mais ou menos na ordem de 1,3 a 1,4 alunos que se formam na graduação por ano. A Kroton sozinha forma na casa de 200 mil alunos por ano. Então, é um aluno que não para de estudar, né? O mercado de trabalho está mudando muito, a gente sabe disso. Agora está super comum falar de transformação digital e da transformação que tudo está sofrendo em função da tecnologia, e as pessoas precisam se adaptar a esse novo mundo. Então, continuar estudando é uma tendência. A gente sabe então que tem um potencial incrível aqui, e por causa disso a gente falou assim: olha, vamos nos organizar para poder buscar ser mais relevante nesse mercado. Legal, você falou aí de formar 1,3, 1,4, a gente está falando de 1,3, 1,4 milhão de pessoas se formando todos os anos na graduação. Perfeito. E desses, quantos vão para pós? Então, a gente tem hoje no Brasil, né, assim, infelizmente a gente não tem um censo do ensino superior que vem, assim como vem na graduação do MEC. Na nossa estimativa, o Brasil tem cerca de 900 mil alunos cursando pós-graduação nesse momento. Então existe uma relação aí de praticamente para cada 10 alunos de graduação, a gente tem aí um aluno fazendo pós-graduação. Então, a relação de alunos de pós para a graduação tem mais ou menos esse percentual, né? Então, assim, a gente não tem uma estatística oficial de quantos alunos já fizeram pós, mas a gente acha que, mesmo que esse número hoje não fosse tão relevante assim, a gente acha que é tendência, e a gente percebe que os números estão crescendo ano contra ano. Então, todas as análises que a gente fez com base no histórico de algumas informações que a gente conseguiu coletar apontam para uma tendência maior das pessoas procurarem essa formação continuada. Então, o mercado é grande, o mercado é relevante, né? Eu não sei exatamente o percentual, mas o mercado é bastante relevante. Como é que você consegue descrever qual é o perfil do estudante de pós-graduação? É alguém que está buscando realmente mais qualificação? É alguém que está procurando
ascender na carreira? Qual que é o perfil desse estudante de pós-graduação? Essa é uma boa pergunta. Tem várias formas de tentar responder o que é o perfil desse aluno, né? A gente começou a tentar responder essa pergunta com base em duas variáveis iniciais. Primeiro, com relação aos tipos, ao custo ou ao preço de uma pós-graduação no mercado. Então, a gente criou um eixo que é, digamos, o preço do produto, né? Para conseguir segmentar o que é o mercado premium, o que é o mercado de massa, o que é o mercado no meio do caminho. E a gente criou um outro eixo que é um pouco do que o aluno busca numa pós-graduação. E aí a gente constatou primeiro o seguinte, que 80% do mercado está no que a gente chama de mercado de massa, né? Só 20% está no meio do caminho ou no mercado premium. Então, daqueles 900 mil alunos que atualmente fazem uma pós-graduação, cerca de 80% são alunos que fazem uma pós-graduação que a gente estima aí que tem um custo menor do que R$ 11.000 o custo todo. Tá? Seria um curso de especialização. Que é após lato sensu. Né? Pode ser uma especialização, tem várias nomenclaturas aí, né? MBA, mas é tudo que se configura dentro da pós lato sensu, que é aquela pós de 360 horas, com algumas regras regulatórias lá que o MEC pede. Então 80% do mercado está no que a gente está chamando de massa, e massa para a gente é tudo que está abaixo de R$ 11.000. Tem um outro eixo que é o que a gente está chamando de atributo de qualidade. O que ele busca quando faz essa pós? E a gente teve alguns achados super interessantes, né? O primeiro é que existe um percentual muito relevante do que a gente chama do público pragmático. O que é o público pragmático? É aquele público que, ao ter o lato sensu, tem um benefício direto, imediato. Então, se, por exemplo, um professor de uma escola pública faz uma pós-graduação, existe um plano de carreira onde ele trabalha, né, nessa escola pública, e ao fazer uma pós-graduação lato sensu, ele ganha pontos nesse plano de carreira. E, à medida que ele ganha pontos, ele tem incremento salarial. E isso é um público bastante expressivo? Esse é um público muito expressivo, né? Então, por exemplo, hoje o nosso portfólio de pós em educação está na casa, aí, em termos de alunos, na casa de 30% da nossa base de alunos. E grande parte é um público que tem, digamos, esse interesse do efeito imediato, né? Ou do benefício do plano de carreira, além, obviamente, dele se aperfeiçoar, de aprender e ser um melhor profissional. E existe um público que talvez não tenha... Outro exemplo, nesse sentido do pragmatismo, é aluno que faz concurso público. Né? Então, muitas vezes, quando o aluno fica empatado num concurso público, o fato de ele ter um lato sensu conta pontos no critério de desempate, e isso também acaba sendo, digamos, que a gente está chamando aqui de uma motivação muito pragmática. Um outro exemplo é o pessoal que quer dar aula no ensino superior, quer ser docente. Você não pode ser professor, você não pode ser um docente se você não for pelo menos um especialista, né? Se você não tiver pelo menos uma pós-graduação lato sensu. Então esse público tem, digamos, motivos muito pragmáticos e tangíveis do porquê fazer uma pós. E existe o outro público, que é o público, digamos, que está buscando mais, de forma mais focada, autodesenvolvimento, né? Se tornar um profissional melhor. Então a gente conseguiu segmentar esses dois grandes universos, né? Então, nossa classificação aqui, a gente está falando o seguinte, olha, a gente precisa ser uma ótima opção para o mercado que é mais pragmático, mas a gente também precisa ser uma boa opção para o mercado que está buscando qualidade do produto, qualidade da pós-graduação que ele faz. Então, a gente está tentando abordar esses dois segmentos. Mas o mais interessante a gente acha que a nossa forma de operar, a Kroton, ela é muito aderente a 80% do mercado, né? Foi uma boa notícia. No começo a gente não sabia muito bem se esse mercado tinha uma tendência ou uma concentração maior no mercado premium ou no mercado massa. Então a gente falou, bom, 80% do mercado está no massa, é o jeito que a gente, de fato, sabe operar bem, tem um canal de distribuição super grande e presente em muitas cidades do Brasil, então vamos buscar ser um player relevante nessa história. Pelo que você está falando, eu posso concluir que se 80% é pragmático e está buscando na pós-graduação algum efeito prático e imediato para a sua carreira, por exemplo, essa pessoa também deve ter uma sensibilidade bastante forte a preço. Sem dúvida. E vocês conseguiram estabelecer qual é o preço ideal de oferecer uma pós-graduação para 80% desse público? No final do dia, assim, o fato a gente opera nesse mercado de massa e a gente sabe que, assim, grande parte, talvez praticamente 100% do nosso público tem uma renda média per capita mensal abaixo de R$ 4.000, né? 70% do nosso público é um público feminino, grande parte já tem família,
é um público que está acima dos 30 anos. Então a gente sabe que a parcela que essa pessoa pode se comprometer mensalmente é super relevante. Então a gente tenta operar, né, dentro desse segmento em algo que oscile entre 300, 400 reais na média. Então se você vai para uma pós EAD, a gente consegue ter um produto de um ticket até mais baixo. Se você vai para uma pós presencial, até em função dos custos operacionais, né, o custo com o docente, você precisa ter um ticket mais alto. Mas pensando em valor de parcela, e aí você pode parcelar mais esse curso ou menos, não existe, né, um FIES da pós-graduação Lato Sensu. Então, na verdade, o nosso financiamento é o plano de pagamento que você oferece para o aluno. A gente tenta pensar muito em parcela. E essa parcela, digamos, média hoje nossa, está na casa entre 300 e 400 reais. Você falou desse perfil predominantemente feminino, nessa faixa de renda. E na hora que eu transfiro isso para um mix de curso, eu imagino principalmente um mix de curso voltado para saúde, a área de enfermagem, fisioterapia, nutrição, coisas do gênero, e também focado para a área de humanas. Estou certo disso? É mais ou menos nessa área que vocês estão focando o mix de vocês? Se a gente duas considerações sobre isso, né? A primeira é o seguinte, diferente da graduação, a pós, ela tem que conversar muito com os desafios específicos daquele profissional. Então, só para fazer uma analogia, né? Se numa graduação de administração, o aluno tem, digamos, uma formação mais generalista, na pós ele quer algo super específico. Então, ele quer fazer uma pós com foco em marketing digital, porque é o desafio da profissão dele. Então, duas considerações. Uma, a gente percebeu que, para a gente ser relevante nesse mercado, a gente não pode se concentrar em poucas ofertas. Então, o que a gente está chamando aqui é que a gente precisa ter um portfólio cauda longa. E parte da nossa estratégia é cada vez mais ter opções que sejam mais específicas para o profissional. Isso dá para fazer bastante no mundo EAD, né? Porque você não precisa, digamos, ter uma quantidade mínima de alunos para abrir uma turma, mas a gente também tenta usar essa lógica na medida do possível no presencial. Então, primeiro, portfólio bastante extenso e muito mais específico com os desafios de carreira daquele profissional. Quando você agrupa isso por área do conhecimento, a gente tem mais ou menos metade do nosso portfólio na grande área de gestão. Então, gestão, né, a parte mais de administração, metade do nosso portfólio de cursos, seguido de educação. Né, como eu disse, a gente entendeu bem como é que esse mercado de educação funciona. Então, a gente tem um público super relevante aí, na casa de 25, 30% do nosso alunado está no segmento de educação. Depois, saúde, e aí vem uma sequência de outras áreas, como, por exemplo, a área jurídica, que a gente também é super relevante. Né? Você falou, já citou duas vezes o EAD, e o EAD é uma tendência bastante forte. Na divulgação do último relatório de resultado do quarto trimestre de 2017, na conversa com os investidores, a própria Kroton se colocou como: nós queremos ser a maior empresa de educação do mundo digital, a maior empresa de educação do mundo, com ênfase no digital, mais inovadora e muito digital. Quando você fala em digital, você está falando em oferecer curso à distância, inserir mais esse universo no seu hall de cursos, tanto em cursos estruturalmente nascidos para o universo EAD, quanto inserir o EAD dentro dos cursos presenciais, e aí a gente vai abrir até para outros debates, ou você está falando em digital, a empresa ser mais digital? Acho que é um pouco dos dois, tá? Assim, no final do dia, talvez o X da questão aqui não é simplesmente ter produto EAD, né? Não é simplesmente ofertar uma educação à distância, mas é muito importante que a empresa tenha um mindset diferente, né? Então, acho que colocaria duas considerações. A primeira sem dúvidas que a gente entende que a tendência em educação vai ser um universo mais blended, né? Mais híbrido. Não faz o menor sentido você não maximizar o que a tecnologia já disponibiliza para você produzir bons conteúdos e boas ferramentas pedagógicas para melhorar a formação do aluno, né? E usar tudo que a tecnologia tem para você entender melhor o aluno, né? Então a gente tem investido bastante energia também no que a gente tem chamado aqui do nosso universo de analytics, né? De big data, né? Ter muita informação para entender
o nosso aluno em diversas dimensões. Mas eu acho que o elemento diferente aqui, que eu queria talvez destacar, é que a gente percebeu que se a empresa não tiver um mindset mais digital, né, a gente vai maximizar, a gente vai capturar muito pouco disso. E o que significa isso? Aí é um elemento muito de cultura. Né? Então, a própria forma como, né, talvez vocês possam pensar, pô, já é sexta-feira, ele está mais casual, mas a gente tem estimulado desde coisas que parecem mais simples, como, por exemplo, como é que as pessoas se vestem aqui no escritório, como coisas mais sérias, digamos assim, que é o uso da tecnologia e como usar essa tecnologia, né? Então, o elemento cultura e a forma de pensar tem sido uma dimensão super importante aqui para a gente. Então, só para dar um exemplo, a gente está tentando implementar aqui agora, né, as startups são muito conhecidas por serem rápidas, por serem ágeis, e o mercado já percebeu que parte disso tem a ver como ela desenvolve os seus produtos, né? Os times são multifuncionais, você coloca o cara de tecnologia junto com o cara do marketing, junto com o cara comercial, junto com o cara do design, junto com o cara do UX, junto com o cara do regulatório, dentro de times que não podem ser muito grandes, porque senão você perde agilidade. E tentando fazer as coisas de forma incremental, e não em grandes batches, né? Em grandes pedidos que a cada 3, a cada 6 meses você vai lá e apresenta para quem te pediu o que foi desenvolvido. Então, eu acho que então a resposta para essa nossa proposta de querer ser empresa mais inovadora tem o componente de querer usar o que a tecnologia tem de melhor, mas tem muito de como a gente quer ser internamente, como é que a gente vai se organizar. E isso tem um poder incrível, né? Assim, por algum tempo eu ouvia falar muito pouco desse elemento de como é que você se organiza internamente, como é que você faz o ágil acontecer em escala, porque é muito difícil você fazer. Normalmente são forças opostas, né? Você é grande e lento e pequeno e ágil. O que a gente quer fazer a gente quer ser grande e ágil. E dá para fazer, tá? Tem metodologias, tem muitas empresas que estão fazendo, a gente tem buscado benchmarks, inclusive fora da indústria de educação, para tentar ser mais ágil e, de fato, incorporar essa cultura, embrace a diversidade, né? Então, as pessoas precisam pensar diferente, não dá para ter o mesmo perfil sempre. Então, acho que tem os dois componentes. Eu acho que tem tudo que a tecnologia tem para ofertar, e aí não tem a ver necessariamente com ter mais EAD ou menos EAD, mesmo no presencial, a gente quer dar uma experiência digital para o aluno, né? O atendimento, por exemplo, ele não precisa, ele pode ser um aluno de um curso presencial, mas que tenha uma relação com a faculdade que seja apoiado por tudo que o digital tem de melhor, seja no celular, seja no computador, enfim, que seja conveniente, né? Que não tenha fila na porta da secretaria. Que não tenha fila, exatamente. Então, tem coisas básicas que a gente tem melhorado, mas tem muita coisa, digamos, diferente que a gente tem tentado trazer para melhorar esse universo. Mas eu acho que fundamentalmente é cultura, é mindset, é como é que a empresa pensa, ser mais tolerante a erro. A gente por muito tempo foi muito disciplinado em querer fazer de acordo com um plano e sem desviar muito. E atualmente a gente tem falado assim, olha, a gente precisa tentar mais. Se tem uma frase do Jeff Bezos que ele fala, ó, se você está tomando as suas decisões quando você tem 90% de certeza, provavelmente você está tomando essa decisão tarde demais. Você tem que tomar essa decisão às vezes antes e correr o risco de se errar, corrigir rápido, né? Então acho que tem muito a ver com esse elemento de cultura para poder ser de fato essa empresa mais inovadora. E aí nesse aspecto a gente tem tentado fazer muita conexão com o mundo externo também, né? Não é só olhar para o umbigo e querer fazer tudo isso sozinho. Então tem, eu acho que 3 componentes. Um que é o que a tecnologia tem de melhor, e aí como é que a gente usa, como é que a gente se organiza internamente e como é que a gente se conecta mais com o mundo externo, com startups e com outras empresas. E é legal porque o Paulo de Tarso, você fala disso com muita propriedade, porque você vem de uma vice-presidência de inovação. Então, certamente muitas dessas coisas acabaram passando pela tua frente nos últimos anos. Agora, o que eu imagino é uma grande empresa como essa, que vai atuar cada vez mais forte no mundo digital, que tem o EAD como uma das suas ferramentas. Você não se prende mais ao território brasileiro. Você pode oferecer educação fora do Brasil. Está no escopo de vocês? Está no foco? Assim, a gente até tem falado em algumas oportunidades sobre, em algum momento pode fazer sentido, né? Pensar, aliás, o conceito faz sentido pensar fora da fronteira Brasil. Mas a gente também é muito disciplinado com relação a foco, né? Então, a gente tem muito desafio local. Então, eu diria o seguinte, a gente está muito focado com os desafios que a gente tem aqui,
nas diversas frentes que a empresa tem de oportunidade, né? Mais recentemente, a gente falou que também um dos focos é, de certa forma, uma volta às origens da Croto e entrar no universo de educação básica. E a gente tem feito dado passos relevantes nesse sentido. Na graduação, a gente tem diversos projetos aí que vão desde como é que você cria instrumentos de financiamento que faça com que o aluno consiga cursar a sua graduação, expansão orgânica, também está no radar, expansão de portfólio de cursos, o uso do EAD, modelos blended, e a educação continuada também entrou agora muito forte, porque a gente sabe que é um potencial muito grande. E, by the way, eu acho que é onde está tendo mais disrupção em educação, porque tem menos a barreira regulatória, né? Então, eu diria o seguinte, a gente tem muita oportunidade local. Então, a gente está muito focado em capturar essas oportunidades locais. Em algum momento, se fizer sentido, e eu particularmente acho que talvez seja inevitável que isso aconteça em algum momento, a gente vai dar esse passo. Mas, por hora, a gente está mais focado nos desafios, digamos, mais nacionais. Bom, você tem um grande potencial de crescimento em função principalmente da decisão e da necessidade do profissional, pensando em pós-graduação, em continuar se especializando. Você tem um grande potencial para o Brasil de crescimento, principalmente no número de estudantes. A gente tem a meta do Plano Nacional de Educação que pretende chegar em 2024 com 3 milhões de alunos matriculados a mais do que a gente tem hoje. A gente está falando de 8 milhões, deve ter caído um pouquinho nesses últimos 2017, 2018. A gente está falando, mas a gente está falando desse tamanho de mercado. Capturar esse estudante, captar esse estudante, como é que é a estratégia? Como é que você fala com ele? E pensando no mundo digital, entregar parte da sua captação para um terceiro que use a tecnologia digital, faz sentido? Bom, depois você me esclarece melhor a segunda parte da pergunta. A primeira, que é como é que você chega nele, a gente acho que tem alguns elementos dessa estratégia, né? Primeiro, a gente precisa estar onde esse público está. Então, parte da nossa estratégia é ter uma capilaridade geográfica muito grande, né? Então, ter mais unidades presenciais, porque tem bastante potencial por universo presencial, ter mais polos espalhados pelo Brasil, nas regiões que a gente entende que tem potencial e tem demanda. Então, primeiro é estar lá. O segundo é ter um portfólio de cursos que seja aderente às características regionais dessas localidades. E a gente é muito disciplinado com relação a isso, né? Não é um portfólio qualquer que vai para lá, um portfólio padrão, ele é muito customizado para cada uma das praças. Ter possibilidades de produtos de financiamento que conversem com a realidade socioeconômica desse público-alvo e permitir que então ele tenha condições de pagar por esse curso, né? E no final do dia ter uma proposta de valor muito clara. Nossa proposta de valor é muito atrelada à empregabilidade, né? E a gente cada vez mais tenta tangibilizar para o aluno como é que isso acontece. Então, primeiro como é que isso acontece, como é que a gente ajuda ele nesse processo e mostrar, olha, isso aqui no fundo é um caminho para que você tenha, digamos, uma carreira mais bem sucedida. Então, parte da estratégia está muito atrelada com isso. Uma proposta de valor muito clara, né? Está onde o aluno está, seja presencial, seja no EAD, seja no modelo blended. Agora, entregar a sua captação para um terceiro que eu não entendi. Colocar parte da sua captação em plataformas como o próprio Quero Bolsa. Quer dizer, um marketplace que ofereça as opções. Quer dizer, isso te dá mais energia, aumenta a sua capacidade de alcançar o seu estudante. Quer dizer, uma coisa é você oferecer ponto a ponto em cada uma das suas marcas. A Croton é dona de diversas marcas em diversos segmentos da educação. Outra coisa é você pegar todo esse portfólio e jogar dentro de um lugar só, em tecnologias, em marketplaces como é o Quero Bolsa. Faz sentido? Ajuda? Dá para explorar, inclusive, a pós-graduação dessa forma? Nesse caso, assim, a nossa estratégia aqui, Rui, ela é muito assim, a gente entende que esse processo tem que ser nosso, né? Então, assim, o nosso core, o nosso foco é muito em fazer isso nós mesmos, mas a gente também entende que dá para complementar, digamos, esse esforço com parcerias. Então, a estratégia com, por exemplo, o Quero Bolsa, e aí falando mais especificamente de pós, que é onde eu estou mais inserido, é uma estratégia complementar. Então, a gente tem um time e a gente tem um investimento muito forte em estratégias, digamos, que são conduzidas 100% por nós,
Mas quando você quer falar com o público-alvo, nem sempre você, digamos, sozinho você consegue chegar, né, em todo esse potencial desse universo que a gente entende que tem aderência com os nossos produtos. Então, parcerias como essa fazem todo sentido, mas muito numa estratégia complementar, né? E aí eu acho que faz todo sentido, porque se a gente consegue de alguma forma estar chegando num público que a gente não está conseguindo chegar sozinho por meio dessas parcerias, por que não? Então, eu acho que é super saudável, a gente já tem esse modelo há algum tempo, vai aperfeiçoando, inclusive a experiência, né? Porque houve um momento, por exemplo, nesse tipo de parceria, em que a experiência de matrícula do aluno não era, digamos, a melhor possível, porque ele tinha que fazer um processo no ambiente, aí a gente precisava pegar algumas informações aqui e fazer uma conciliação com os nossos ambientes tecnológicos, e depois o aluno recebia uma confirmação que a matrícula tinha sido de fato efetivada com as condições prometidas. A gente tem cada vez mais tentado fazer um modelo em que esse processo seja, digamos, suave e de certa forma, transparente para o aluno, né? Que se ele entrar numa plataforma, por exemplo, do Quero Bolsa, e fizer uma matrícula ali, que isso já converse com os nossos sistemas e o aluno já esteja matriculado ali dentro. Então, a captação com esse ponto de ser complementar com parcerias, sem dúvida faz todo sentido. Mas a gente entende que é nosso core também fazer isso, então isso deve continuar com a gente, parte da estratégia, por bastante tempo. Legal. Paulo de Tarso, muito obrigado por bater um papo legal aqui com a gente. Espero que tenha sido bastante esclarecedor. Espero não, tenho certeza que foi bastante esclarecedor para quem vai acompanhar essa entrevista nos nossos canais. Muito obrigado e muito sucesso para você. Obrigado mais uma vez pelo convite, foi um grande prazer falar com vocês. Legal. E para você, até a próxima.